Salve! Hoje é sábado, dia 12 de dezembro de 2020. O tema do comentário será o uso da Agência Brasileira de Inteligência, da BIM, da arapongagem em benefício da família Bolsonaro, em benefício privado, mais especificamente em benefício do senador Flávio Bolsonaro, envolvido naquilo que se convencionou chamar de rachadinhas e que nada mais é do que crime de peculato. Bom, pois bem, os jornais noticiaram, tempo atrás, que teria havido, e isso depois se confirmou, uma reunião no Palácio, no gabinete de Segurança Institucional, cujo responsável é o ministro general Heleno, e nessa reunião estavam presentes dois advogados de Flávio Bolsonaro. Eles é que tinham pedido essa reunião. Para quê? Para entregar ao general Heleno um relatório que eles tinham feito sobre irregularidades na Receita Federal e perseguições a Flávio Bolsonaro. Esse relatório acabou, como também se sabe, sendo encaminhado à Agência Brasileira de Inteligência para apurações. E nesta semana, agora, tivemos o quê? Um vazamento feito pela revista Época. Nesse vazamento se mostra um relatório oficial da Agência Brasileira de Inteligência sobre a Receita Federal e, atenção, a beneficiar Flávio Bolsonaro, o senador. Qual é o objetivo do senador, segundo foi dito? É anular o processo das rachadinhas. E aonde está esse processo? No órgão, por enquanto, no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apesar do Supremo já ter decidido que não existe foro privilegiado em casos em que aquele que invoca o foro privilegiado não mais está em atividade. Era o caso de Flávio, que não mais era deputado, então pergunta-se por que está num foro privilegiado do Estado do Rio de Janeiro, se ele não é mais deputado, é senador. Bom, mas o fato é que esse processo está tramitando perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e até que o Supremo decida qual é o foro privilegiado, se é que existe, e na realidade não existe, de Flávio Bolsonaro. Enquanto isto, o que se viu e o que vazou? Vazou que a BIM produziu um relatório que vai ser usado para apontar nulidades e obter anulação, ou seja, o fim do chamado processo das rachadinhas, esse que está no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Está evidente que houve o quê? Uso em favor de Flávio Bolsonaro de uma agência de Estado. Atenção, de Estado. A Agência Brasileira de Inteligência, como o próprio nome diz, é um órgão que serve ao Estado brasileiro com informações obtidas secretamente. Esse relatório, portanto, é do interesse da família e não é do interesse do Estado, porque o Estado não cuida desse tipo de relações, desse tipo de apurações no âmbito criminal. Isso é da competência da Polícia Judiciária e da Justiça
e, evidentemente, passando pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vimos o quê? Um abuso, um apossamento familiar, privado, particular, de um órgão de Estado. Se a gente der um passo atrás, nós vamos ver que essa atividade de inteligência, essa atividade de espionagem é muito antiga. Alguns autores dizem até que a arapongagem ou espionagem é mais antiga do que aquela que é dada como a profissão mais antiga do mundo, que é a prostituição. E se pergunta o que é mais antigo, a espionagem ou a prostituição? E existem posições diferentes a respeito. Uns acham que é espionagem, outros acham que é a prostituição. Mas eu falei que a espionagem é uma coisa muito antiga. E para os senhores terem ideia, vamos entrar no túnel do tempo e dar uma parada no ano 450 a.C. e pegar a obra chamada A Arte da Guerra, do general chinês Sun Tzu. Nesse livreto, A Arte da Guerra, aliás, que a gente encontra em qualquer banca de jornal, nesse livreto, 450 a.C., está escrito o seguinte, eu vou ler entre aspas: o que permite ao soberano, ou seja, ao chefe de um Estado, vencer, o que permite ao soberano vencer é obter coisas fora do alcance dos homens comuns. E que coisas são essas? São as informações importantes. Veja que em 450 a.C., a obra A Arte da Guerra já se falava na atividade de busca de informações. Com o desenrolar da história, isso ficou importante e o Brasil foi também usar isso na Guerra do Paraguai. As informações são importantes para as ações do governo. E são importantes por quê? Porque essas informações servem para verificações sobre assuntos de segurança, como a soberania nacional, a integridade do Estado-nação e a segurança da sociedade. Já dá para ver que o assunto rachadinha não se encaixa nesses tópicos. Esse tipo de atividade, portanto, tem por meta o quê? O interesse nacional, o interesse da nação. Os estudiosos apontam o ano de 1927, governo do presidente Washington Luiz, como o início oficial dessas atividades de espionagem, de busca de informações. Porque o Washington Luiz, em 1927, quando aparece a coluna Prestes, quando o Brasil vive aquele movimento chamado tenentista, o Washington Luiz cria o chamado Conselho de Defesa Nacional. Aí é que começa, 1927, essa atividade que depois popularmente se chamou de arapongagem, mas é que de busca de informações. Essa é a agência. O Brasil passou por um período trágico, com essa agência servindo à ditadura militar, que teve início em 64, e aí tivemos o chamado SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, que acobertou torturas, passava informações sobre pessoas e gerava ações do Estado ditatorial, inclusive, principalmente, torturas. Bom, entrada a redemocratização, quer dizer, passado esse período, no governo Fernando Henrique Cardoso se criou o Sistema Nacional de Informações e dentro do Sistema Nacional de Informações veio a Agência Brasileira de Informações,
que é a chamada ABIN. Pois bem, o que tem a ABIN de novo com Flávio Bolsonaro? É que foi, e a revista Época mostrou, como eu já afirmei antes, um relatório produzido ad persona, para a pessoa certa e determinada, que nada tem de interesse público, de interesse nacional. Ora, o governo Bolsonaro abriu as portas para colher informações por uma agência no interesse próprio. Misturou-se a arapongagem com interesse próprio. Fala sério, evidentemente isso é um fato gravíssimo e que pode alguém botar um impeachment sobre isso, como também pode o Congresso Nacional fazer apurações e o Ministério Público Federal. Aí já fica mais difícil, porque temos lá um Aras, que é um lugar-tenente do presidente. Volto a falar sério. Isso efetivamente é um ato do presidente que, em benefício da sua família, usa e abusa de uma agência de Estado de coleta de informações de inteligência. Muito obrigado.